Olá, queridos, a paz do Senhor. Nós estamos começando mais um trimestre das lições bíblicas dominical. Você está na ADEC TV e hoje nós vamos começar falando aí da lição de número 1. E esse trimestre nós vamos trabalhar a igreja em Jerusalém. Vamos discorrer aí os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. A lição de hoje, a igreja que nasceu no Pentecostes. A lição de hoje tem o textual em Atos capítulo 2, versículo 4, e está escrito assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verdade prática. A igreja nasce no Pentecostes capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 14. E a nossa lição, como sempre, tem alguns objetivos. O primeiro deles é apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. Segundo, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. E terceiro, elencar as características do pentecostalismo bíblico. Professor Joás, presbítero Edivaldo, são professores superintendentes da EBD. Nós estamos diante da lição do terceiro trimestre de 2025, falando da igreja de Atos, a igreja em Jerusalém, como essa igreja expandiu e chegou até nós. Falar de Atos dos Apóstolos, do pentecostalismo, é algo assim, essa lição vem numa hora muito propícia, numa hora muito oportuna, e a gente vai rever elementos base da nossa fé. E é muito bom falar de Atos dos Apóstolos. Eu tinha um pastor, o pastor Thaídes Rosa Dutra, que ele falava Atos do Espírito Santo, conhecido por alguns teólogos também como Quinto Evangelho. Nada problemático falar isso, né? Bem-vindos, vamos falar dessa lição? É muito bom, pastor. É ótimo poder retornar e desbruçar agora no livro de Atos, depois de fazer uma caminhada no Evangelho de João e já adentrar no livro de Atos, é maravilhoso. E ele já começa com essa ideia, né? A igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, é a lição de número 2. A lição de número 1, nós vamos começar, né? Voltando, por que eu disse a lição de número 2? Porque normalmente a gente teria que começar com essa, mas ele começa falando a igreja que nasceu no Pentecoste. Porque a nossa característica é uma característica pentecostal. Então nós entendemos que a igreja ela nasce com o advento do Espírito Santo. Porque Jesus ele disse, eu tenho que ir para que ele venha. Enquanto eu estiver aqui, ele não manifesta na sua plenitude. Então, quando ele vai, ele faz a promessa e a promessa acontece em Atos 2. Professor Joás, pelo menos nas últimas duas EBOs, eu lembro aí no ano passado, no ano atrasado, nós tivemos aqui a EBO, ano passado não, e na convenção do ano passado, que foi em Mantena, eu tive bem próximo de um pastor que é muito amigo, o pastor César Moisés. Ele trabalhou muitos anos na CPAD, me parece que foi editor da CPAD um bom tempo, e ele vem defendendo muito, vem falando muito sobre o pentecostalismo clássico, né, que é o que nós sonhamos para nossas vidas hoje, né, o que a gente sempre almeja, a gente sempre fala. Depois disso tem as ondas ali, de pelo menos mais dois, pentecostalismo no Brasil, a partir de 1930 até 1950 e de 1970 para cá com o neopentecostalismo. Mas esse Pentecoste genuíno, o pastor vem defendendo muito, tem até um livro bom dele, que é o Pentecostalismo Clássico, é um livro muito bom, aconselho a leitura para todos, e ele vem falando muito, defendendo muita coisa, e o tanto que nós mudamos. Então, com essa lição de hoje, falar que a igreja nasceu no Pentecoste, faz a gente repensar muita coisa do que nós estamos vivendo hoje no Brasil, não faz? Depois de um trimestre aí, refletindo muito sobre cristologia, né, bem propício agora a gente vai falar de eclesiologia, né, olhar para o livro de Atos, pelo menos os primeiros 15 capítulos, né, com um foco maior sobre esses 15 primeiros capítulos aí, que é a igreja em Jerusalém. E vai ser muito bom fazer isso, né, esse trimestre com certeza vai agregar bastante na nossa vida como igreja, né? Porque olhar para a igreja de Jerusalém como um modelo é algo muito útil para a igreja hoje, porque os desafios que a igreja enfrenta hoje, né, a igreja histórica já enfrentou todos eles e até maiores do que eles e venceu, né, porque era promessa do fundador da igreja, né, que é Cristo, que a gente venceria. Nada seria capaz de deter a igreja.
Então, hoje, a igreja moderna tem sofrido muitos ataques, tem sofrido muitas perdas, né? Tanto na sua teologia, né? Quanto no seu conviver, né? Na sua atuação pública, né? A igreja tem sofrido muitos baques. Vemos aí muitos homens de Deus caindo, né? Vemos muitas teologias horríveis, terríveis, né? Invadindo a igreja que até então era saudável. Igrejas saudáveis têm sido, né, povoadas de ideias teológicas muito equivocadas, de heresias vencidas no primeiro século que estão ressuscitando aí, né? Então, olhar para a igreja primitiva, que enfrentou desafios como os nossos e até maiores, e venceu, né? E cresceu, e, né, se impôs e conquistou o mundo inteiro da sua época, né? Vai nos ajudar a vencer também. Bom, presbítero Edivaldo, quando a gente fala aí a lição de hoje é uma lição muito abrangente, é impossível a gente esgotar todo o assunto no programa de hoje. Então, por isso, nós vamos ter 13 lições, tem a aula, vamos dizer assim, presencial, né? Qualquer um que quiser nos fazer uma visita, vocês estão convidados a estar com a gente em qualquer uma das nossas igrejas Assembleia de Deus, aos domingos de 8 às 10 da manhã. Mas falar desse pentecostalismo, a forma que a igreja nasceu, a igreja em Jerusalém, é bom a gente remontar, né? Jesus veio, viveu ali 33 anos e meio, mais ou menos, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, 40 dias depois ele foi recebido no céu, 10 dias depois o Espírito Santo desceu. Foi exatamente, Jesus morreu na festa da Páscoa e o Espírito Santo inaugurou a igreja, né? Ele foi derramado sobre a igreja exatamente na festa de Pentecostes. E essa festa de Pentecostes para os judeus é uma festa muito tradicional. Eu já vi o professor Joás falar isso muitas vezes. O livro que eles liam na festa de Pentecostes era exatamente, professor? Exatamente o livro de Ruth. Fala da colheita, da semeadura, de uma festa de gratidão ao Senhor. Isso tem muita coisa a ver, a gente tem muita coisa a aprender com o Pentecostes. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: é o que a igreja era antes e o que a igreja se tornou depois do Pentecostes. Essa similaridade também com o Antigo Testamento, voltando lá ao Monte Sinai, né? Essa sinergia que se subentende dos acontecimentos do Sinai com os acontecimentos de Pentecoste, também é muito válido a gente pensar nesse sentido. Houve-se um som, houve-se um barulho. Então, tem 3 interpretações que a gente pode colocar nessa lição, né? O fato 1, para a gente estudar a questão da igreja, do nascimento da igreja, é a questão geográfica. Aonde isso aconteceu? Em Jerusalém. O fato da natureza histórica, esta historicidade, com essa conexão com o Sinai, ela precisa ser bem vista. Por quê? Porque está se inaugurando um novo tempo, um novo testamento, está se abrindo um novo princípio do judaísmo para o cristianismo. Essa quebra de paradigmas entre o que era o judeu e o que hoje é o cristão. É bem verdade que a igreja de Jerusalém, ela vai conviver muito tempo com o judaísmo. Ela vai se desprender anos depois da ressurreição, do surgimento da igreja em si, que ela vai desprender do judaísmo. Até então ela era ligada ao judaísmo. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber esse desligamento do judaísmo para o cristianismo. Então isso é muito interessante a gente olhar com esse olhar também. E o advento do Pentecoste é uma natureza teológica. Então nós vamos estudar Atos 2 hoje com uma visão teológica. Como se explica Atos 2 teologicamente? Bom, professor Joás, a gente já começou a falar, já deu uma introdução, já falamos para que viemos durante esse trimestre. Eu já quero começar no capítulo 1, a natureza do Pentecostes bíblico, e tem 3 subtópicos aqui. O primeiro, a natureza divina. O segundo, um paralelo ao Sinai, o presbítero Edivaldo falou isso muito bem. E terceiro, centrada em Cristo e nos tempos finais. Deixa eu ler 3 parágrafos aqui e a gente faz um comentário. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som
como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. E que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Existem muitas heresias disso aqui e a gente vai falar muita coisa sobre isso aí. 2. Um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real como uma das experiências mais marcantes da história do antigo povo de Deus, de uma forma mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. 3. Centrada em Cristo nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E nós podemos até falar que o próprio evangelista Lucas, 24:49, ele diz, Jesus falou isso, né? Vai para Jerusalém, fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Eu vou enviar do meu Pai. Em João ele falou várias vezes, nos evangelhos. Então nós vimos aí a centralidade em Cristo, o derramamento outorgado por ele. Vemos a correlação do Sinai e vemos também como a igreja recebeu essa inauguração, esse poder do Espírito Santo. Agora, todo mundo reunido, imagina o presbítero de volta, foi algo novo para eles, né, professor Joás? Todo mundo reunido, em torno aí de 120 pessoas no cenáculo, casa tudo fechada, janela, porta, e de repente o Espírito Santo vem como um som, como um vento veemente e impetuoso. Imagina como é que foi essa cena, hein? Eles já estão há uma semana, né, 10 dias aproximadamente, né, aguardando, confiando na promessa que o Senhor, ao subir, né, ao voltar para o Pai, deixou para eles, e eles foram obedientes, né, isso aqui é interessante, ficaram com ansiedade, aguardando a promessa se cumprir, e essa lição trata sobre isso, né, o cumprimento da promessa. E Pedro, quando vai fazer uso da palavra, ele lembra que é uma promessa mais antiga ainda, né, do que esses 10 dias atrás, né, eles ouviram da boca do Senhor, né. Ele lembra que o Senhor já havia falado, né, pela profecia de Joel, que isso aconteceria, e eles estão vendo isso se cumprir, né, uma profecia tão antiga e tão recente, né, antiga da perspectiva de Joel e é recente da perspectiva de Cristo, que voltou para o Pai há 10 dias atrás, né? Uhum. Então eles estão vivendo essa promessa, e Pedro ele fala isso explicando para quem não estava entendendo nada, né, que estava acontecendo, porque o povo de Deus sempre teve a revelação de Deus, né? E não é um antigo povo de Deus. Se você lê Pedro mesmo, as cartas de Pedro, isso fica bem claro, né? Uhum. É o povo de Deus, né? Uhum. Nós fomos enxertados, por isso a gente também é chamado de povo de Deus, né? Então não tem antigo povo de Deus e novo, é o povo de Deus. Uhum. O povo de Deus sempre teve a revelação de Deus. Deus sempre falou, né, por meio dos profetas, dos sacerdotes. Deus sempre falou com o seu povo, sempre se comunicou com o seu povo, visões, sonhos, revelações, e isso era muito restrito, né? Esse povo falhou em proclamar ao mundo a mensagem, né? De Sião sairia a lei, e não saiu. Eles retiveram, né, a revelação de Deus, e agora, com o derramamento do Espírito, essa revelação está alcançando o mundo, né? Porque tem gentios ouvindo sobre as grandezas de Deus no seu próprio idioma, né? Estão ouvindo o povo de Deus proclamando as grandezas de Deus de uma forma poderosa, renovada, né? com a presença e a ousadia do Espírito, né? Que concedeu a eles esse poder, né? Bom, você citou um negócio aí que quando falou assim do antigo povo de Deus, eu entendo que talvez eu queria dizer isso sobre o Antigo Testamento, né? Coisa que estava registrado já, mas são pontos que ficam muito, muito, muito vago nisso aí. Presbítero Edivaldo, quando a gente fala dessa centralidade em Cristo, dessa promessa, e a gente olha o Antigo Testamento, lá em Joel 2, mas bem antes disso, Isaías 44, Isaías 61, e tantos outros textos de Isaías que a gente poderia citar,
a gente vê o tanto que a promessa do Espírito Santo ela está bem enraizada na Bíblia. E o tempo do cumprimento dessa profecia. O último verso aqui do ponto 3, centrado em Cristo e nos tempos finais, diz assim: ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. A promessa de Gênesis, ela também se cumpre no Pentecoste. Por quê? Porque para a igreja ter a autoridade de esmagar a cabeça da serpente na autoridade de Cristo, era necessário um revestimento, um dínamos, o poder que veio do alto, aquela autoridade delegada. Porque até então a igreja não tinha essa força, esse dínamos, esse dinamismo para cumprir a missão. É aquilo que o professor Joás falou. Se o povo de Israel, se os judeus, eles falharam nessa tarefa de evangelização, de promulgar a lei, de levar às nações, né, esta palavra, agora a igreja ela tem a plenitude do Espírito, diferente da antiga aliança, que o Espírito ele vinha em conta-gotas, que ele se manifestava em algumas pessoas distintas. Agora todos têm o Espírito Santo, todos poderão receber o Espírito Santo para cumprir uma missão. Que missão é essa? A missão evangelizadora da igreja. Eu amei essa sinopse do ponto 1 aqui, professor Joás. É como se você tivesse feito um resumo de todo ponto, e na verdade na sinopse é exatamente isso. O Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina, ponto. Centrado em Cristo e nos tempos finais. Ou seja, há uma promessa de Deus, isso foi cumprido em Cristo, ele é o Deus encarnado, estudamos no trimestre passado, e para os nossos dias. Isso parecia que estava escondido do mundo, né? As palavras de Deus estavam, né, muito restritas geograficamente, né, e sociologicamente. E com a descida do Espírito Santo aí, né, o mundo que estava tomado por mentira, inveja, né, e morte e trevas, passou a receber a luz do Evangelho, né, passou a ouvir das grandezas de Deus, né, e muitos vieram até o Senhor, né, e muitos se converteram ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, né? Então, por causa desse batismo, né, do Espírito Santo, por causa desse revestimento de poder, a palavra foi proclamada com autoridade, né, e as pessoas entenderam e se renderam ao Senhor da palavra, né? Quando nós falamos aí do dia de Pentecostes, a igreja tem esse nome pentecostal exatamente por causa desse evento no dia de Pentecostes, né? A gente tem que compreender que nós estamos falando, como o senhor bem falou no início, do pentecostalismo clássico. O que é o pentecostalismo clássico? Ele é diferente do neopentecostalismo, ou até mesmo dos tradicionais, do tradicionalismo cristão, que são oriundos da Reforma Protestante. Porque nós cremos no advento do derramamento do Espírito Santo como algo que acontece até os dias de hoje. Nós cremos que pessoas podem ter experiência com o Espírito Santo, porque Jesus é o que batiza no Espírito Santo, na evidência de falar em línguas, como foi no dia de Pentecoste. Então nós cremos que é uma segunda bênção, é uma bênção que advém a salvação. Todo salvo, ele tem direito de ser revestido de poder, de receber o batismo no Espírito Santo. Então é uma segunda bênção que a gente prega e ensina. Outra coisa, professor, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, o que causa muita confusão hoje na cabeça de muita gente são exatamente essas aberrações que a gente vê hoje no meio pentecostal. Então muitas pessoas acabam desacreditando do que é verdadeiro, por causa de muitas aberrações. Não é sobre profetas isso do Pix. Pelo amor de Deus, não é sobre isso que é o Pentecostes verdadeiro. Não é sobre isso, não. Isso não tem nada a ver, na verdade. A gente acabou de passar por um trimestre debruçado sobre João, né? Sobre as palavras de João, né? O Evangelho. E no capítulo 16, né? A partir do verso 8, Jesus deixou bem claro que para que seria esse revestimento, né? Para que
o Espírito Santo viria sobre os crentes. E é para cumprir essa missão de levar a luz onde há trevas, né, convencer o homem do pecado, né, convencer o homem da sua vida perdida no pecado e manifestar a justiça de Deus no mundo. Né, aquele que tem fome por causa da obra do Espírito, né, vai ter a sua fome saciada. Né? E isso se manifesta de forma muito simples, através do povo de Deus. Né? O povo de Deus que vai saciar essa fome. Né? Então, a igreja tem um papel social também no mundo e, além disso, proclamar que a justiça de Deus já começou a se manifestar. Então, esse pecador ele está em apuros. Né? A solução para ele é o Evangelho. Né? E o Espírito veio para isso, né? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem, professor Joás, presbítero Edivaldo, estamos fechando esse primeiro bloco. Dá uma segurada aí que voltamos aí com o segundo bloco aqui, com esses 2 últimos pontos aqui. Voltamos já, vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho falaremos aí da segunda parte dessa lição. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta com o seu ADEC TV e nós estamos falando hoje da primeira lição do terceiro trimestre de 2025. Estamos falando aí do pentecostalismo. Bom, professor Joás, presbítero Edivaldo, ponto 2 e 3 agora, aliás, os capítulos 2 e 3, o 2 vai falar o seguinte: propósito do Pentecoste bíblico. E segundo, características do Pentecoste bíblico. O capítulo 2 aqui tem 2 subtópicos. Primeiro, qual que é o propósito do Pentecostes bíblico? Primeiro, promover a verdadeira adoração, e segundo, poder para testemunhar.
muda tudo só quando a gente fala de adoração e testemunho. O que estava acontecendo no dia de Pentecoste? Tinha um grupo de pessoas, judeus, nascidos, né, judeus, prosélitos, de toda o mundo conhecido daquela época. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam adorando. Mas eles estavam adorando algo que eles não compreendiam na sua plenitude. Aí, de repente, um grupo de judeus convertidos, né, seguidores do caminho, do cristianismo, de Cristo, logo depois eles vão ser chamados de cristãos lá na Antioquia, no próprio livro de Atos vai nos trazer essa informação, eles começam a ver uma adoração diferente, na sua própria língua materna, não era em aramaico ou grego koiné da época, mas era na língua materna deles, e eles ficaram encantados com aquilo. Esses não são galileus, esses homens que estão falando na nossa própria língua materna? E o que eles estão falando? Eles estão adorando, exaltando a Deus. E aquilo foi um impacto tão grande no coração deles que eles ficaram perplexos. Então, a verdadeira adoração, ela é movida pelo Espírito Santo. Em lições anteriores nós falamos sobre isso, né? Você nasce de novo, você passa pelo processo da regeneração, você aprende através do Espírito Santo a adorar, e com a plenitude do Espírito na sua vida, com o batismo no Espírito Santo, você realmente entra num patamar muito diferente. Os judeus tinham uma ideia muito boa de adoração, não tinha, professor Joás? Principalmente quando a gente lê os Salmos, Davi, né? Salomão, seu filho, Asaf, os filhos de Jedutum, a gente vê assim um embasamento muito forte no judeu com relação à adoração. Eles sabiam o que era adorar. Diferente de nós hoje, né? Hoje a gente tem um conceito muito importante do que é louvar, mas a verdadeira adoração, eles tinham esse embasamento. Só que na época de Jesus, depois de tanto tempo, eu vou falar uma coisa que pode soar mal para alguns, mas isso estava muito mecânico, estava algo muito rotineiro. Eu até trouxe, né, para quem gosta, né, o período interbíblico. Muito bom. Isso tem uma relação com esse período interbíblico, de Malaquias a João, e tem uma relação muito grande também daquilo que o senhor gosta muito, da questão da influência cultural dos impérios. Os impérios quebraram a forma principal de adoração do povo judeu. Então a gente percebe que essa questão de se tornar mecânico ou cultural é uma questão também que foi aplicada através disso. Isso é muito interessante. A influência das nações vizinhas ali, isso demandou assim. Isso não acontece da noite para o dia, né, presidente? Isso é coisa aí de uma geração, duas. Depois, para voltar ao que era. O período interbíblico, pelo menos 400 anos. Verdade. Né? Isso é difícil, né, professor Joás? É uma questão de ambiência, né? Uma questão sociológica. O meio influencia nossas atitudes, né? Nosso comportamento. Então, no período interbíblico mesmo, o culto era muito helenizado, né? A influência da cultura grega, né, acabou entrando no templo. Aquela blasfêmia lá de Epifânio, né, foi só o cume, né, do que já vinha acontecendo, foi só o ápice do que já vinha acontecendo, que é a verdadeira adoração sofrendo influências externas, né? E trazendo para os nossos dias, hoje acontece essa influência do pentecostalismo clássico para esse neopentecostalismo de hoje, é uma coisa que também foi uma coisa aplicada na igreja. Isso a partir da década de 70, 80, 90, que vai surgir esses movimentos neopentecostal e vai também surgir essa agregação de culturas afro dentro do pentecostalismo, que vai manchar o pentecostalismo clássico. Porque a gente sofre uma influência americana, a gente sofre uma influência do culto afro, de pessoas que são oriundas da teologia americana, que vem para o Brasil, e também de pessoas que faziam parte de culto afro, que vem para o pentecostalismo clássico,
e traz consigo toda a sua cultura, toda a sua forma de adoração que eles entendem, né? Trazem para dentro do pentecostalismo. Aí a gente vê o que o senhor está falando aí. Bom, talvez alguém pode estar em casa, pode estar pensando assim, tá, de que esses três irmãos estão embasando? Em que estão falando? Então, para deixar bem claro, nós não estamos aqui para criticar a religião, estamos aqui para criticar a vida de ninguém, nós estamos simplesmente comentando uma lição que é muito importante. Nós estamos falando aqui de três professores teológicos, né? Estamos falando entre três pessoas que conhecem um pouquinho do que estamos falando. Só para os irmãos entenderem, quem está em casa aí, entenderem e quiserem participar e até mesmo conhecer um pouco mais e aprofundar essas três ondas do pentecostalismo no Brasil. A primeira foi lá a partir de 1910, 1911, isso foi até 1930 mais ou menos, com a primeira onda do pentecostalismo, que foi o pentecostalismo clássico. Qual que era a ênfase da pregação dessa primeira onda do pentecostalismo? Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva um para o céu. O foco é Cristo. Já a segunda onda, né, que é uma onda de transição ali entre o clássico para o neopentecostalismo, qual que é o foco da pregação desse período aí, entre 1930 e 1950, na década de 60 aí? É a expulsão de demônios. O foco saiu da adoração pessoal a Deus, né, para manifestação dos dons de cura, exatamente, dons, milagres, sinais, maravilhas. Exatamente. Então nós percebemos uma mudança de foco. E do neopentecostalismo, aí já vem essas doutrinas aí, uma das muito combatidas pelos teólogos sérios, que é a doutrina, essa teologia da prosperidade. Então, olha para você ver de onde saímos e onde estamos agora. Então, é exatamente essas ondas do pentecostalismo que a gente precisa analisar. Totalmente diferente, as duas últimas aí, totalmente diferente de Atos dos Apóstolos. Adoração e testemunhar. Olha que diferença. Então, esse revestimento de poder não é para minha exibição, não é para exibição de dons. Os dons, basicamente, para a edificação da igreja e se manifestam para a edificação da igreja quando a igreja precisar. Para que for útil. Né? Para que for útil. Yes. Agora, essa questão de adoração, ela tem que estar intrínseca em nós, porque a adoração ela vai continuar. E esse testemunhar é o que perdeu o foco, é evangelização, é eu morrer por amor à palavra de Cristo, eu estar disposto a dar a minha vida por amor à palavra de Deus. E daí vem a palavra ser testemunha, né? O que é testemunha? É aquele que está disposto a morrer por causa de alguma coisa. Da verdade. Por causa da verdade. Bom, professor, a verdadeira adoração nós já falamos e o poder para testemunhar. Você citou muito bem aí que nós vamos nos deter aí nos 15 primeiros capítulos de Atos, mas vamos um pouquinho além só hoje. Permita a gente abrir um parênteses um pouquinho além. Até Atos 13, a gente vê, Atos 13 não, até Atos 8, a gente vê ali a igreja muito focada em Jerusalém. Começa a perseguição, em Atos 8 a gente vê Filipe pregando em Samaria e os samaritanos recebendo o batismo com o Espírito Santo, e a gente vê ali Samaria sendo incendiada pelo poder de Deus. Atos capítulo 9, Saulo converte. Atos capítulo 10, o próprio Pedro sai de Jerusalém e vai a Cesareia, na casa de Cornélio. Atos capítulo 11 e 12, a gente vê ali de novo o foco em Jerusalém. Pedro é preso, Tiago é morto a fio de espada, e Herodes tenta pegar os três pastores da igreja primitiva e desmembrar o negócio ali, para perder o foco. Só que quando ele faz isso, a igreja toma um novo rumo. Em Antioquia da Síria, há uma igreja missionária, e essa igreja tem doutores, essa igreja estava orando. E ali o Espírito Santo fala, apartai Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. E ali acontece em Atos 13 o envio desses dois missionários à primeira viagem. E a gente vê que a primeira pregação de Paulo está em Atos 13, ele fala de Cristo e o Cristo ressuscitado e fala do poder do Espírito Santo. E ali de Atos 13 para frente a gente vê a expansão da igreja. Macedônia e confins da terra. Né? O presbítero de volta, só que eu fico maravilhado com isso, o poder para testemunhar. O ímpeto que Paulo usou em Atos 8, Atos 9, para ir a Damasco, arrastar cristão, matar, tudo por causa do zelo do farisaísmo. Agora o Espírito Santo usa esse mesmo dínamo, esse mesmo empreendimento do apóstolo, essa coragem para pregar aos gentios. E ele foi à Espanha. E é interessante porque as pessoas acham que essa questão do batismo no Espírito Santo acontece só em Atos 2, mas acontece em Atos 10, 44 a 48,
Atos 19, 1 a 7, você pode conferir aí na sua Bíblia, porque eles acham que nós temos o embasamento do batismo com o Espírito Santo só em Atos 2. E alguns usam até o argumento de dizer assim, não, mas ali não foi uma língua estranha, foi uma língua conhecida da época por aqueles que falavam a língua. Então nós queremos dizer que há o batismo com o Espírito Santo em todo o Novo Testamento, né? Se você lê principalmente Atos dos Apóstolos, você vai perceber que a ação, o mover do Espírito Santo, ele não continuou, ele iniciou em Atos 2 com os apóstolos e aquelas 120 pessoas que ali estavam, mas ele também perpassou toda a Bíblia Sagrada. Você lê as cartas de Paulo, você lê as epístolas gerais, você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver. E isso é uma promessa do próprio Jesus, que vocês falariam em novas línguas. Então é uma promessa de Jesus. É interessante você falar isso aí, presbítero Edivaldo, que todas as 13 epístolas de Paulo, todas as cartas que Paulo escreveu, o registro da fundação dessas igrejas está em Atos dos Apóstolos. Eu sempre digo, no nosso IBAFEC, eu dou aula de teologia do Novo Testamento, que não há como compreender as cartas, seja as cartas paulinas ou as epístolas gerais, sem passar em Atos dos Apóstolos. Você nunca vai entender as cartas se você não ler o único livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Bom, você está falando em doutrina geral do Novo Testamento, eu falo sobre história da igreja, e aí você pega aí o professor que entende bem de grego. Pronto, fechou isso aí. Professor Joás, quando a gente olha para esse conteúdo de Atos dos Apóstolos, eu lembro de você dando uma aula aqui no Tempo Central e falando que a Marinha, eu me perdi agora, não sei se é a Marinha americana ou se é a Marinha de algum país daquele lá do Oriente, que usa as informações de Atos para navegar nos grandes mares aí. Não me recordo. Eu tive uma conversa uma vez com um cabo da Marinha lá do Rio, né, o Cabo Lopes, não sei qual é o paradeiro dele hoje, né, isso foi há 20 anos atrás. E ele disse que a Marinha estudava. A Marinha estudava, era uma informação histórica importante. As navegações de Paulo registradas aí em Atos. E objeto de estudo dos marinheiros mundo afora, né? Paulo cita o mar Adriático, fala assim de tempestades no mar. A Marinha estuda isso, é uma riqueza de informação. É um livro histórico, professor Edivaldo, por isso que eu estou falando da historicidade de Atos e também da evidência que são as cartas. Inclusive a história do povo de Deus, se você olhar o discurso de Estevão, ele traz toda a história do Êxodo, assim, e contextualiza, né, com o que está acontecendo na igreja primitiva. Então, maravilhoso. Leitura de Atos é sem dúvida essencial, né? Para quem está curioso aí com as viagens de Paulo, se você pegar em Atos 22, 26, né, é a mesma repetição de Atos 9, e o 28 também dá muita ênfase aí. Mas esses dois capítulos ele fala sobre a sua conversão, como é que foi, e ele fala muita coisa. Bom, professor, sobre essa questão de poder para testemunhar, não tem nem dúvida. A forma que o Espírito Santo usou a igreja primitiva e usa a igreja hoje para testemunhar. Nós podemos até falar, pega aí o pastor que ficou muito tempo na Índia, o pastor Felipe ficou muito tempo na Índia, pega o pastor Luiz Time muito tempo lá na Ucrânia, aí você pega pastores aí, pastor Felipe, né? Pega aí pastor Renato, ficou muito tempo em países europeus. E Guiné-Bissau, você tem o pastor Lucas, você tem... Nossa, pai, nós vamos ficar aí muito tempo falando. Humanamente é impossível. O evangelho alcançou o mundo, né? E isso começou aí, na igreja primitiva. E a gente olha para o Pentecostes e a gente entende por quê, né? Os sinais que aconteceram ali, quando houve a descida do Espírito, né? Um som como de um vento veemente, né? Línguas repartidas como de fogo, isso tudo é muito simbólico, né? Jesus já fazia a Nicodemos lá no João 3, né? Nós estudamos esse trimestre passado, já fazia Nicodemos o convite de ser nascido do Espírito, né? No capítulo 3, verso 6, e no verso 8 ele diz que o Espírito sopra onde quer. Então, esses 120 que estavam ali já eram convertidos, né? Não há dúvida disso. Mas houve um soprar de vida, né, diferente, né, naquele ambiente. Uma vida nova, né, uma vida de pessoas que seriam dispostas a dar a própria vida
pela mensagem. Muito legal, muito né? legal. E o fogo é um símbolo de purificação, é um símbolo, né, de renovação, e a gente vê isso na vida daqueles primeiros crentes, né, que testemunharam nessa igreja primitiva aí. E um detalhe também, para você estourar uma bomba, você tem que ter o fogo. Não é? Né? Tem que ter o fogo ali para dar a explosão. O dínamos que o professor trouxe aqui, né? Muito legal. Dunamis. Eu falei aqui sobre esse poder para testemunhar. Poderíamos falar aqui do pastor Adilson, que está na missão hoje, né? Camboja. Você pega o pastor Eton nas viagens missionárias aí, com empreendimento e tudo mais. Nós estamos falando de gente nossa aqui, tá, gente? O pastor Eton está aqui entre nós. Hoje é o pastor em São João do Oriente, a gente fez tudo aí. Bom, professor, nosso tempo já está fechando aqui. Características do Pentecoste bíblico. Primeiro, é uma experiência específica. Segundo, é uma experiência definida e contínua. E terceiro, as línguas e o amor. Então a gente vê aí que é uma experiência específica, é uma experiência definida, já sabe o que é, e ela é contínua. O presbítero Edivaldo falou isso aqui agora há pouco. E a gente vê uma correlação aí das línguas estranhas e o amor, que é a excelência. O grande problema do neopentecostalismo em relação ao batismo no Espírito Santo ou a ação do Espírito Santo é querer fazer de experiências pessoais doutrinas. Esse é o problema. O comentarista ele traz essa primeira lição numa visão teológica exatamente por isso, porque é uma experiência específica, há uma especificidade no batismo com o Espírito Santo. Ser salvo, falar em línguas. Abre-se uma porta para os dons do Espírito. Agora, quando eu pego a minha experiência pessoal, da minha experiência com o batismo com o Espírito Santo, e quero fazer disso uma doutrina, é o que acontece. Aí é perigoso. Aí é muito perigoso. E, infelizmente, é o que tem acontecido. Você pega uma experiência pessoal sua e quer transformar em doutrina, é o problema. Aí que tem causado muito prejuízo ao meio pentecostal essa questão de experiência pessoal se tornar doutrina. E muitos seguidores aí de grandes líderes, né, que se dizem pentecostais, vem causando esse alvoroço todo nos nossos dias. Para isso aí, a Igreja Primitiva tem um documento muito antigo, muito bom, que a CPAD publicou um livro, que é a Didaquê. É só dar uma lidinha, a doutrina dos apóstolos, professor Joás. Isso é muito importante também. Não é Bíblia, mas é um modus operandi da igreja ali no primeiro século, que é muito bom. Professor Joás, muito obrigado por hoje aí. Nós vamos falar muita coisa nesse trimestre ainda, né? Amém. É importante a gente fazer essa distinção aí que o Edivaldo está destacando, porque há esse entendimento assim, de que na conversão nós já recebemos essa promessa. As línguas e o amor, eles confundem, né? Porque o Espírito Santo age na conversão, sem dúvida. Sim. Mas esse batismo é um revestimento de poder. Jesus já tinha dito que eles estavam limpos pela palavra, são convertidos. Né? Jesus já tinha dito aí que eles já tinham, né, os seus nomes escritos no livro da vida. Jesus já tinha testemunhado da conversão deles. Né? Mas aqui a gente vê que esses convertidos recebem um poder, um revestimento de poder maior, né, para testemunhar com mais poder, com mais autoridade e levar adiante a mensagem. Basicamente o que eles confundem é o ser selado pelo Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo. São diferentes. O ser selado com o Espírito Santo é o que Paulo fala, né? Essa linguagem, essas línguas do amor. Se eu sou selado pelo Espírito Santo, eu vou produzir o fruto do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em mim. Agora, a diferença de ser revestido com a evidência de falar em língua, ser batizado no Espírito Santo, é um dínamos, é um poder, é um revestimento extra que a pessoa recebe. Bom, nós vamos encerrar falando o seguinte: um tem a ver estritamente a salvação e o outro é um revestimento para pregar o Evangelho. Né? É isso aí. Obrigado, professor Joás, obrigado, presbítero Edivaldo. Ficamos por aqui com mais essa lição, estamos só começando o trimestre e na próxima semana nós vamos estudar a segunda lição do terceiro trimestre de 2025 e você é o nosso convidado. Obrigado pelo carinho, pelo apoio, Deus te abençoe e até lá.